Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Então, você tem dúvida aí? Você sabe o que é tentação e o que é provação? Tem diferença nisso? Olha aí. E como é que a gente sabe que a tentação começou a ser pecado? E mais, você sabe discernir quando é uma tentação e uma provação? Não sabe não? Tem problema não. Eles vão te ajudar. Pastor César Carvalho, da Comunidade Cristã Novo Dia. Bom dia, Marcela, bom dia, JR, bom dia aos nossos queridos ouvintes, a toda a família da Comunidade Cristã Novo Dia. Um beijo para todo mundo, e vai ser com certeza um debate extraordinário, muito menos por mim e mais pelos outros que estão aqui. A nossa querida menina da mesa, missionária Kátia Regina, do campo missionário Atos dos Apóstolos. Muito bom dia aos nossos amados ouvintes, bom dia, JR Vargas, nossos queridos colegas de debate, que o Espírito do Senhor possa falar poderosamente ao nosso coração nessa manhã. O reverendo Marcelo Fraga, da Catedral Metodista do Rio de Janeiro. Bom dia, Marcela, bom dia, JR, bom dia a cada ouvinte, que a gente possa aí colaborar para a compreensão do tema. E o pastor Carlos Gilmar, fechando aqui esse timaço, ele que é da Igreja Batista Memorial de Irajá. É um prazer sempre estar aqui, com certeza vai ser bênção. Estamos aí para cooperar em nome de Jesus. Bênção puríssima, toda a nossa equipe já está aqui. Você pode participar conosco aqui do nosso debate 93 de hoje. Se você estiver no Face aí, procure a gente aqui no Facebook da 93 FM, o Facebook oficial da Rádio 93 FM. Tem lá já a nossa foto postada aqui, a nossa foto com parte aqui dos nossos debatedores. Nós temos aqui a nossa menina da mesa, vai estar aqui, já está aqui na foto, abrindo a foto, a missionária Kátia Regina. Ao lado dela o pastor César Carvalho, ao lado dele o reverendo Marcelo Fraga, e ao lado dele estou eu. Pastor Carlos chegou agorinha, não deu tempo de ser incluído aqui na foto. O que perde somos nós, quem perde somos nós. O brilho da presença dele certamente nos daria ainda muito mais brilho aqui nessa foto, mas você pode conhecer aqui os nossos companheiros debatedores e também participar com a gente aqui pelo Facebook da 93 FM. Sempre muito bom ter você com a gente aqui. A Bíblia conta que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito de Deus para ser tentado pelo diabo, conta um dos nossos ouvintes. Lá mesmo, estando com sua carne fraca pelo jejum, ele não cedeu. Quando a tentação começa a ser pecado na nossa vida, e parece que o nosso ouvinte faz essa análise, Jesus foi tentado, mas não pecou. Quando que a tentação passa a ser pecado na nossa vida? Existe diferença entre tentação e provação? Como saber discernir entre uma e outra, o que é tentação e o que é provação? Porque dizem que Deus prova aquele que ama. Qual o intuito de Deus ao provar os seus filhos? Por outro lado, porque Deus permite que nós sejamos tentados. É realmente necessário passar por tentações? O que fazer para ser aprovado e resistir às tentações? Pergunta um dos nossos queridos ouvintes. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. A missionária Kátia é a nossa menina da mesa de hoje. Começo com a irmã destacando a frase lá, mesmo estando com sua carne fraca pelo jejum, ele não cedeu. Uma referência clara à tentação de Jesus. Sim, JR, eu percebo que nós podemos extrair algumas lições desse primeiro contexto da tentação que o Senhor sofreu. E a primeira lição que eu procuro observar é que o local onde eu me encontro não me permite estar imune à tentação. A pessoa que sou também não me permite estar imune. O Senhor Jesus era uma pessoa que para muitos poderia estar imune, mas não esteve imune. Então, às vezes, você pensa que você é muito santificado, você é muito diferenciado. Todos nós estamos sujeitos à tentação. O que vai fazer a diferença é a posição da vida de cada um. O próprio Senhor, ele coloca: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, eu observo na vida do Senhor Jesus, ele era um ser de grande prudência, de grande vigilância. E nós vamos observar também no Antigo Testamento um conselho que diz assim: em todo tempo sejam alvas as suas vestes e nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Então, eu acho que a vigilância e a prudência são fatores primordiais para que possamos estar um pouco diferenciados em relação à imunidade na tentação. Algum acréscimo, companheiros, dentro desse aspecto inicial, a tentação de Cristo?
E a pergunta que faz o ouvinte, né? Ela, na verdade, faz uma afirmação, mas dentro desse contexto também pode ser apresentado como um questionamento, ainda que com a carne fraca pelo jejum e não com a carne fraca pelo pecado, a diferença entre uma e outra, que a impressão que dá é que a carne fraca pelo jejum gera um espírito forte para reagir a isso tudo. O que pensam os companheiros? Eu creio que seja isso mesmo, a abordagem que você fez é essencial para entender a fraqueza e a fragilidade da carne, num sentido da própria fragilidade, a propensão para a queda, para o pecado. A outra coisa é a fragilidade por conta da prática espiritual do jejum, da disciplina do jejum, que vai fortalecer o espírito, que é onde acontecem as questões de tentação. Nesse texto, eu li uma frase, não sei muito bem de quem, nem sei muito bem aonde eu li, que eu me recordo do que a pessoa escreveu, dizendo o seguinte: a curiosidade de que Jesus foi tentado no deserto e resistiu, e Adão e Eva foram tentados no paraíso e não resistiram. Então não é o lugar onde você é tentado, mas a maneira com que você de fato enfrenta a circunstância e como você está preparado para aquele embate espiritual. Muitas vezes, e no tempo que a gente está vivendo, é muito curioso que a gente comece o debate dizendo que a Bíblia conta que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito de Deus. E nesse tempo em que a gente está sendo conduzido pela teologia a simplesmente achar que aquilo que vai dar prazer, aquilo que vai dar satisfação, aquilo que vai dar um certo contentamento à nossa vida que é vindo de Deus, e aquilo que nos vai pressionar parece que é fruto da manifestação do inimigo, exatamente vai contrariar essa expressão bíblica que vai nos fazer entender e perceber que muitas vezes Deus nos vai deixar e permitir conduzir para certas situações para que nós saiamos fortalecidos das situações que vamos enfrentar. Eu vejo também, JR, que aos nossos ouvintes, para que você tenha consciência de tentação, você precisa ter também uma consciência em Deus. Quem não tem consciência em Deus, ou quem não trabalha e nem desenvolve uma consciência para Deus, dificilmente vai atrelar Deus à tentação. Então, tentação propriamente é para quem procura desenvolver a sua consciência no Evangelho, a sua consciência em Deus, a sua intimidade em Deus. Por isso que ela se torna um problema, uma dificuldade. Se nós olharmos o contexto do relato de Jesus, mas a tentação de Jesus passa pela perspectiva do autor. Porque todo o pano de fundo está na palavra de Satanás quando diz: se tu és o Filho de Deus. Se nós olharmos que o Evangelho é uma proposta, né, um chamado a nós sermos, não só o Evangelho, mas todo o Novo Testamento, o maior propósito é que nesta terra nós sejamos semelhantes a Cristo. Nesse processo de maturidade, nós precisamos aprender a lidar com as tentações que advêm a cada um de nós. Porque elas é que retardam, atrasam, dificultam esse processo. Pastor Carlos. A questão do texto, né, da tentação de Jesus, o texto fala que ele se encontrava em jejum, né, orando intensamente. Mas eu creio que Jesus estava preparado, como todo crente deve estar, para aquele momento de tentação, né? Eu não quero antecipar aqui a pauta, mas a palavra provação e tentação, segundo os entendidos da palavra grega, significa a mesma coisa, sendo que o contexto de provação é quando você sofre pressões externas. E o contexto de tentação é quando você sofre pressões internas. Então, na minha visão, Jesus estava preparado para esse conflito interno que é a tentação, né? Ele jejuou, ele orou, ele tinha essa prática já da oração e do jejum, e essa intimidade, essa comunhão que ele tinha com o Pai, isso possibilita um fortalecimento para que você resista às tentações internas, que no caso
sem ser redundante, é a tentação, diferente da provação, que são pressões externas. Isso parece até natural, é natural no ser humano, que se nós pegarmos a perspectiva do texto, a gente percebe que ele diz, o autor diz, né, se tu és filho de Deus, e ele responde a Satanás, está escrito. Esse está escrito é a consciência de que nele está, de que a palavra, a consciência que ele tem de Deus. E olha que ele está como homem. O autor de Hebreus nos diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Essa consciência é a resposta que nós damos a essa dúvida que nos é semeado. Isso pode ser pelo tentador, pelo diabo, por nós mesmos, da nossa condição diante de Deus. Se alguém está com fome, a proposta de transformar pedras em pães é tentadora. Mas há uma consciência maior. E é nesta consciência que Deus nos convida a basearmos a nossa existência. Por que é que vocês entendem, do ponto de vista teológico, por que é que Jesus foi tentado? E por que a questão do começo do seu ministério? O que isso traz de discernimento para o entendimento humano? O que a gente pode observar? Dizer, senhora, se ele passou por isso, essa a ideia do está escrito, como lidar com esse assunto, que marco é esse dentro do ministério de Cristo que nos serve de exemplo e de aproveitamento, de aplicação para a nossa vida hoje? JR, a proposta do livro de Mateus, né, dentro disso que você acabou de colocar, a proposta do livro de Mateus é realmente mostrar para o judeu, essa é a proposta do livro, que Jesus é o Filho de Deus, que ele é capaz de vencer tentações, capaz de vencer o diabo, que ele é poderoso, que ele é o Messias. Ou seja, esse relato, né, esse evento, ele serve para nós como parâmetro, né? E para aumentarmos a nossa fé mais ainda em Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus foi lá, 100% homem, e teve um propósito para que o Espírito o levasse para o deserto. Teve um propósito. E o propósito foi esse para os judeus e é esse para nós até hoje. Esse é o meu entendimento. Essa questão, para mim, é muito significativa, porque Satanás não vai tentar Jesus só com as coisas, mas essencialmente com a identidade. Quando Jesus vai ser batizado, e logo depois que ele é levado ao deserto pelo Espírito, depois desse batismo. E no batismo, uma das coisas que vem, e a proposta, é aquilo que Deus diz, esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. Essa é a resposta, e é o que Jesus também ouve. Ele vai ao deserto e Satanás começa a tentá-lo exatamente nesta identidade, ou seja, se tu és o Filho de Deus, mande essas pedras se transformarem em pães. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo e nada vai te acontecer, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito. E aí a tentação, ela vai ocorrer em cima da identidade, e o que nos dá também a ideia de que nós devemos, como aqueles que são assemelhados a Cristo, ou estamos no processo, tenhamos o entendimento de quem de fato nós somos em Deus, porque essa vai ser a principal esse é o principal caminho de entrada para que Satanás nos tente. Existem as propensões carnais, mas que elas serão fruto de algumas questões particulares, mas quando Satanás ele vem para tentar, ele vai tocar exatamente na questão da identidade, quem você é de verdade em Deus, para viver a vida e para fazer aquilo que você está fazendo. Ou aonde estão suas fraquezas, exatamente, né? É nisso que ele vai trabalhar. Eu gostaria de acrescentar também, JR, essa questão que você colocou acerca do início, do porquê do início do ministério. Nós podemos observar também que no Antigo Testamento, no início da criação, ocorre a mesma situação com Eva. Eva também foi tentada, também conhecia a vontade de Deus, mas ela decidiu ser desobediente. E o Senhor Jesus, ele vem nos colocar logo no início do seu ministério que há a possibilidade de sermos obedientes, há a possibilidade de resistirmos. Então, eu também coloco essa diferença. Tudo bem. A pergunta que faz aqui o nosso querido ouvinte, foi o destaque do reverendo Marcelo: existe diferença entre tentação e provação?
Biblicamente, em todo o contexto da palavra, JR, não. Porque a tentação tem a sua dimensão de provação e a provação tem a sua dimensão de tentação. Como bem disse aqui o pastor, a questão é o olhar. Por exemplo, a tentação é o olhar existencial, é aquilo que acontece em nós. Como o próprio autor, como Tiago nos disse, ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, não é uma essência divina. Mas ele diz assim, porém, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, aquilo que já está em nós. Se nós somos de uma natureza caída, e nesse processo nós estamos em busca do propósito maior, já que temos a consciência em Deus, de nos assemelharmos a Cristo, a tentação parte a partir de um olhar daquilo que acontece em nós. A provação, eu vejo em particular, que é uma oportunidade de nós mostrarmos a Deus de que nós estamos em busca desse assemelhar. Então, ela tentação e provação tornam-se biblicamente palavras sinônimas. Depende do contexto que você está vivendo, da realidade que você está concordam? Sim, concordo com o que o pastor colocou. Cada texto vai ter uma questão diferente, até porque tentação é uma palavra já latina. Só um adendo, se nós olharmos aqui no livro de Tiago, ele começa dizendo que bem-aventurado o homem que suporta com perseverança, em alguns textos com alegria a provação. E aí ele vai, não é? Falando, e ele diz, ninguém ao ser tentado. Nesse contexto, as palavras passam a ser sinônimas. Mas tem uma diferença aí, a grande diferença fundamental aqui é o agente. Eu coloco assim, o agente da tentação é um e o agente da provação é outro, né? Muitas vezes Satanás, como Tiago coloca, a tentação, que quando nós formos tentados, nós não podemos dizer que por Deus somos tentados, porque Deus não tenta ninguém. Então, o agente da tentação, no caso, aqui nesse contexto, é Satanás, né? Então, existem alguns contextos que o agente da aprovação ou da tentação é Deus. Há uma diferença entre os dois casos. Satanás, ele nos tenta com uma finalidade, a finalidade de destruição, a finalidade de corrupção. Já Deus nos prova com a finalidade de aprovação. São finalidades bem diferentes. Mas nesse caso, eu me permito discordar um pouco da assertiva que os irmãos estão colocando aqui acerca de serem questões similares. Embora a palavra possa significar em algum momento alguma coisa igual, quando a gente percebe, a partir do que você está dizendo, querida, sobre o agente, a Bíblia diz claramente, Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. A tentação, então, ela vai ser fruto de dois agentes fundamentais, Satanás e a nossa própria carne. Então nós seremos tentados para sermos destruídos, porque Satanás vai tentar destruir-nos de maneira a limitar a nossa capacidade de entendimento da nossa identidade como filhos de Deus. A provação, ao contrário disso, ela vem para afirmar, para que eu possa ser, então, ter a capacidade de afirmar e reafirmar a minha identidade. Sim, e não para me derrubar. São coisas distintas, mas a questão que o pastor Gilmar colocou é só a palavra. Nós queremos colocar só o significado da palavra, que tem o sentido parecido. Somente a palavra. Nós estamos caminhando na mesma direção, mesmo pelo olhar diferente. O pastor César, como você também tem razão no que diz, né? A tentação, por exemplo, o diabo só pode nos tentar a partir daquilo que nós ainda está sob dúvida. Então, qualquer consciência nossa que ainda não esteja sólida, se torna uma tentação. Então, ele em si não pode criar uma tentação para nós. Ele não vai incutir uma tentação em nós. Que já está na nossa natureza. O que ele pode fazer é estimular. No caso de Jesus, não é? 40 dias em jejum, a fome se estabeleceu. Ele trabalha diante daquilo que está. No segundo momento, ele trabalha naquilo que é necessário para todo ser humano, que é a necessidade de afirmação. Você pula daí, que os anjos vão te... Então, sempre trabalhando na perspectiva de uma necessidade humana.
essa necessidade humana, ela nos impulsiona a cedermos. Mas quando nós tomamos a consciência que é uma decisão, é uma escolha, essa decisão e escolha, ela se fortalece pela oração, pela vida com Deus. Tudo bem. Então nós temos aqui esse processo que é bom para a gente identificar na nossa reflexão aqui. Vamos tentar buscar aqui esse equilíbrio, esse consenso, que é sempre uma busca nossa aqui. Primeiro, a gente interagindo aqui observou que existe de fato ações diferentes quando se fala de tentação e provação. Você tem aqui nesse episódio explícito aqui onde Cristo está, existem várias ações cujo propósito é tentar a Cristo, e ele foi ao longo do seu ministério tentado outras tantas vezes, especialmente para contrariar aquilo que Deus queria e aquilo que ele estava vivenciando. Quando ele está no Getsemane, ele tem uma provação, ele tem um momento difícil. Na identidade, como o pastor César disse. Um momento difícil, e aí uma palavra que é importante para o esclarecimento que o reverendo trouxe é que a provação, na provação, durante a provação, nós somos tentados a fugir dela. Então você procura um caminho mais curto, você procura uma alternativa. Na tentação, nós somos provados também quanto a uma série de coisas. Esses elementos, talvez exatamente por isso a semelhança das palavras, eles têm uma relação próxima, porque você acaba dentro de uma tentação sendo provado, dentro de uma provação sendo tentado. É isso, reverendo, que o senhor disse? É isso? Não, eu tô só para ver se é isso que o senhor disse. Por exemplo, JR, que a tentação, ela tem em nós, ela tem um quê positivo, porque ela revela quem somos. Se eu não consigo lidar com a tentação e constantemente eu cedo, é porque esta área da minha vida está deixando a desejar. Se eu estou entendendo, pastor, o senhor está dizendo que ela tem um significado importante, especialmente quando passa. Sim. Pois é, porque depois que passa e disse, olha, rapaz, eu dei mole ali, não devia ter feito isso. Essa área da minha vida, eu preciso tratar mais do que outras áreas da minha vida. São questões internas, né? São sentimentos. Agora, são sentimentos que você quando ainda a gente tratou. Para quem tem consciência de Deus. Isso, quando a gente estabelece esse processo que aqui está e observa lá. Vamos lá então. A tentação, ela é da natureza humana, pelo que eu entendi. Sim. A natureza, não é o indivíduo fulano de tal, mas todos os indivíduos têm, e cada indivíduo tem o seu ponto fraco. Né? Aquela história de você identificar, olha, fulano tem dificuldade nessa área, Beltrano tem dificuldade na outra área, então nós nos complementamos, nós nos ajudamos. É isso? Isso. Muito bem. Então a tentação vem a partir dessa fragilidade que cada indivíduo tem. Da natureza humana. Da natureza humana, em que cada humano tem características diferenciadas, embora esteja dentro da mesma natureza humana. O pastor César Exatamente. O pastor César foi muito feliz quando ele disse que essa questão, quando você a supera e ela se torna uma consciência em você, isto fortalece a sua identidade em Deus. Perfeito. Aí você tem outro aspecto maior, que é a aprovação. A aprovação, ela tem um outro objetivo, outro projeto que está aí. Aí a gente pode identificar dessa forma. Estou tentando juntar aqui as ideias para ver o seguinte: podemos identificar assim? Porque, por exemplo, quando a gente fala de provação, não estamos falando de luta. A tentação também pode ser uma luta, mas são lutas diferentes. Com projetos diferentes, propósitos diferentes. Na tentação, você é tentado para se afastar de Deus. A aprovação vem para te aproximar de Deus. Exatamente. É isso, gente? Não, isso aí, JR. É como eu falei no início do debate. É a questão interna. São as pressões internas da natureza humana que você sofre. Tentação. E as provações são as circunstâncias, os eventos, as aflições que Jesus falou, seriam as provações. Mas é isso que a gente falou. Nós estamos aqui tocando em duas questões também fundamentais. Muito bom. Uma delas, os agentes da tentação e aquele da aprovação, e também as finalidades. A gente não pode simplesmente dizer o que é uma questão interna é a tentação, o que é externa é a aprovação. Não. Olhando também para as finalidades, nós vamos distinguir e vamos também perceber que há diferenças bem distintas entre essas questões. Para trazer uma palavra para os nossos ouvintes aqui, eu dizer o seguinte: ouvinte, às vezes quando você recebe, por exemplo, como nós estamos aqui, muito conceito, né? Fundamento. A gente gosta de coisa prática. Tá certo? Todos nós, né? Mas como é que faz então?
a gente vai chegar no como faz. Para chegar no como faz, você tem que ter fundamento. A grande dificuldade que a gente tem é que a gente não trabalha o fundamento. A gente já vai pro como faz, 5 passos para não sei o que lá. Só que o que acontece antes? Como é que constrói essa escadinha que está aí? Então são esses fundamentos que vão fortalecer o seu entendimento para produzir em você reflexão e aí sim, decisão com base na reflexão que foi tomada e nos fundamentos que foram apresentados. Quando eu percebo e disse que as tentações e provações de alguma forma são sinônimos, é que todas elas, tanto as tentações e as provações, elas podem nos distanciar, nos aproximar de Deus. Por exemplo, quando você cede constantemente a sua tentação, é impossível quem trilhe naquela tentação e viva na prática daquela tentação, ceda, que ele não vá perdendo, vai se diluindo quem ele é em Deus. Então isso o afasta. Se ele, como disse o pastor César, resiste a essa tentação, ele vai fortalecendo a identidade dele em Deus. Então a tentação, ou ela fortalece ou aproxima, fortalece a identidade, nos assemelha a Cristo mais, ou ela nos distancia e nos faz perder essa imagem que nós tanto ansiamos. Mas assim, pastor, embora a gente esteja entendendo, a tentação que eu entendo, claro que podemos divergir nessa questão, ela não tem a finalidade pedagógica. A tentação, ela é destruidora, ela não tem a pedagogia da aproximação, da construção. A intenção da tentação é destruição. Claro, sim, então eu não vejo essa pedagogia na tentação, eu vejo a pedagogia na aprovação, naquele momento em que você é provado até por Deus, e ali você reafirma a sua identidade, reafirma a sua fé, reafirma seus conceitos, e aí você caminha na direção do Senhor. A aprovação, você pode até não ser aprovado, mas o não ser aprovado não vai te distanciar. Na tentação, você cedendo, você vai se distanciar. Na aprovação eu já não vejo isso. Olha, eu quero deixar aqui com os amados irmãos, os nossos queridos ouvintes, o texto de 1 Coríntios 10:13, que é muito importante para o nosso entendimento sobre esse assunto também. Aliás, vou ler o 12, que o 12 antecipa muita coisa. Aquele, pois, que pensa e está em pé, veja que não caia. Então a gente de vez em quando erra, né? O texto aqui, aquele que está em pé, né? Aquele que pensa que está em pé, veja que não caia. Estou lendo 1 Coríntios 10:12. Agora o 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Aí essa questão da nossa natureza humana aqui. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Forças para resistir à tentação. Deus nos ajudará. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. O objetivo é também suportar a tentação, porque enquanto há vida, haverá tentação. Velhinho vai sofrer tentação, não na área que as pessoas acham que o diabo só ataca uma área, entendeu? Vai atacar outras áreas que às vezes são mais complexas e mais difíceis que aquelas que estão eleitas por cada um aqui como mais importantes. Somos tentados por causa da nossa cobiça. Da nossa cobiça. Nós vamos voltar já nesse ponto aqui onde nós estamos, né? Estamos discutindo aqui, existe diferença entre as duas, como discernir entre uma e outra, porque dizem que Deus prova aquele que ama. Essa é uma pergunta importante, porque muita gente diz assim, olha, eu acho que Deus se esqueceu de mim. Quando diz isso? Na provação. A Bíblia diz que Deus ama, que Deus prova aquele que ama. Parece um contrassenso. Vamos tentar explicar isso aqui para os nossos ouvintes. Qual é o intuito de Deus ao provar os seus filhos? Já no embalo dessa resposta aí, nós vamos ouvir o pastor Carlos sobre esse assunto. Também tem, porque Deus permite que nós sejamos tentados. É realmente necessário passar por tentações? O que fazer para ser aprovado e resistir às tentações? Que pensa você sobre esse assunto? Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pesquisa 93. E você sabe a diferença aí entre tentação e provação?
69% dos nossos ouvintes por telefone afirmam que sabem, e no nosso site 70% deles também sabem, mas é bom a gente destacar aí que a gente está no limiar dos 30% que não sabem. Muito obrigado, queridos e amados ouvintes aí, pela participação conosco aqui no nosso debate 93. Quero agradecer a galera do Face aqui participando conosco. Muito obrigado aqui, alguns nomes aqui, o Djalma, a Maria Cordeiro, a Marinara Santos, a Diaconisa Lourdes, a Renata Zanetti, o Paulo Roberto, a Rosália, também aqui o Robinho Souza, a Eliane Ribeiro. Quero agradecer também a Rosângela Melo, a Arlete Costa, a Cláudia Cândido, Jonathan Martins, Patrícia Madeira, Maria da Graça, a Vani Gonçalves. Muito obrigado aqui a Rizelda Silva, Givalena Silva, Lana Lúcia, Drica Maria, a Dora Souza, Valcione Amorim, a Priscila, a Jéssica, o Ricardo Teixeira, Alice, Jusilene, Ângela, Wallace, Lourdes, Expedito, Angel. Também aqui quero agradecer a Elizabeth, a Laiane, Noemi, Terezinha, Cássia Oliveira, essa turma maravilhosa aqui comigo no Facebook da 93 FM. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência aqui com a gente no Debate 93. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Então, gente, chegamos a esse ponto aqui que é fundamental para entender o todo, né? Todo mundo participando, o ouvinte caminhando aqui conosco também, as dúvidas estão vindo à tona, é momento de reflexão. E aí, pastor Carlos, chegamos naquele ponto onde o ouvinte diz: por que dizem que Deus prova aquele que ama? E qual é o intuito de Deus ao provar os seus filhos? Quero começar ouvindo o senhor, mas igualmente ouvir os companheiros sobre esse tema. Existe um texto maravilhoso que responde isso de uma maneira muito clara, né? Que é o texto de Gênesis 22, a partir do versículo 1, que fala sobre a provação que Abraão teve quando Deus ordenou que ele levasse o seu filho Isaque para o sacrifício. Então, qual foi o objetivo dessa provação? Fortalecer a fé de Abraão. Fortalecer, como disseram bem aqui os pastores, a sua identidade com Deus. Então, toda vez que Deus, né, permite ou prova um filho seu, tem esse objetivo de fortalecer a sua fé, de criar nele mais ferramentas para essas lutas espirituais que todos nós sofremos e para a aproximação de Deus, para a comunhão. Então é um texto maravilhoso. Assim como o texto também que você acabou de citar, JR, 1 Coríntios 10, 12 e 13, também é um texto que mostra claramente que as provações, elas têm o objetivo de fortalecer a fé, de fortalecer a comunhão, de fortalecer suas armas e ferramentas espirituais contra as lutas e aflições dessa vida. Concordo com o amado pastor, e gostaria de acrescentar também o Salmo de número 66, versículo de 10 a 12, que diz assim: pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. Ou seja, a provação vem para treinamento da nossa fé, para aperfeiçoamento, para fortalecimento. Deus não prova ninguém para que eu seja reprovado. Ao contrário, Deus nos prova para que sejamos aprovados. Todo o intuito do nosso Deus na nossa vida, desculpe, é um intuito de paz, é um intuito de alegria, é um intuito de bondade, para que sejamos melhores do que já somos. É de reafirmação dos seus principais valores na sua caminhada cristã, na sua fé cristã. Eu mais uma vez, eu vou usar também o texto de Coríntios para dizer ali, quando fala tentação, diz que Deus, ele vai prover a capacidade para o livramento. Ele não diz ali no texto que Deus está providenciando, ou está fazendo, está tentando as pessoas. O que Deus vai fazer ali é providenciar, por causa da limitação humana, Deus vai providenciar o livramento e a capacidade em nós, para que a gente possa então suportar a medida da nossa resistência e daquilo que Deus está acrescentando a nós. Então a tentação, mais uma vez insisto, ela vem com uma outra finalidade, ela vem com a finalidade de destruição e não de reafirmação de valores e de fé. Quando a gente chega em Abraão,
Abraão está sendo provado exatamente aí, porque Deus não tem intenção nenhuma de destruir a vida, destruir a fé, destruir o filho, nada. Ele tem a intenção de que Abraão saia daquela experiência reafirmando os seus valores. E uma das coisas que nos prova isso é quando Abraão está subindo com o seu filho, ele diz para os amigos que estão com ele: nós vamos adorar e vamos voltar, porque havia em Abraão a esperança, e Hebreus vai completar isso, a esperança de que até se ele tivesse que sacrificar seu filho, ele o receberia de volta. Sim. Então havia nele já a fé amadurecida no seu Deus, que foi provada e gerou nesse Abraão, então, uma consciência e uma capacidade de perceber a sua maturidade e a sua identidade. Tanto ele é chamado de pai da fé, exatamente por causa desta provação, e não da tentação como ele sofreu e não resistiu tão bravamente quando teve que contar algumas coisas que não eram tão verdadeiras na sua trajetória no Egito. Eu me permito um pouquinho, pastor César, só discordar de um ponto, que é a questão, quando você disse, a questão pedagógica. Eu concordo em gênero, número e grau que a questão da tentação, a partir de tudo, ela é um processo de desconstrução do ser. Então ela destrói. O diabo veio para matar, roubar, destruir. Ele não vai usar outra coisa que não seja trabalhando naquilo que já está em nós, que são as nossas fraquezas, as nossas cobiças. Mesmo na destruição, se eu aprendo a superar aquilo que me destrói, é um processo de aprendizado. Um aprendizado que nós temos em Deus. Não, claro, não é uma questão que nós temos em não Deus. É uma questão que eu estou dizendo que a gente não vai aproveitar a tentação que foi superada e aprender com ela, não é isso, porque Jesus foi tentado e aprendeu também nesse sentido. O próprio Paulo diz que, sendo ele fustigado por um espírito maligno lá, por uma seta maligna, por um espírito maligno que a gente nunca descobriu esse espinho na carne de Paulo, mas que era um mensageiro de Satanás, ele vai e ora 3 vezes para que seja livrado daquilo. E Deus diz para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É claro que quando você resiste, quando você vence, você aprende alguma coisa, mas a intenção do tentador não é que você aprenda, é que você seja destruído. É claro. Exatamente. Aí a resposta é sua. É como aquela passagem do Evangelho, por exemplo, o que gera muitos questionamentos, JR, inclusive em nós, é a oração que Jesus nos ensinou: não vos deixes cair em tentação. É como se isto fosse uma responsabilidade meramente divina. É como se nós fôssemos imunes a isso, ou fôssemos tentados constantemente a isso, mas que ele tivesse plenas condições de nos livrar daquela situação. E ele o tem. Mas nós não cresceríamos e nem estaríamos no processo de assemelharmos a esse, se assim ele o fizesse. Eu li uma vez, e acredito que seja algo determinante e interessante de compartilhar, que o autor diz o seguinte, que na verdade não vos conduz à tentação na perspectiva do Evangelho no Evangelho, quando Jesus diz: Pedro, Satanás insistiu para te peneirar como trigo, mas eu intercedi por ti, para que a tua fé não desfaleça. É esse nível, ou seja, nos trazer para dentro de tal forma que nós venhamos a desfalecer dessa fé, ou seja, a negar essa fé, ou entrarmos numa dimensão da hipocrisia, do farisaísmo, no seu sentido de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, essa aprovação, que também é satânica, que é de levar você ao limite da sua fé, tentar levar você ao limite da sua fé, para que você negue essa identidade que lhe custou e tem lhe custado um preço precioso, que foi o sangue de Jesus. Quando a gente trabalha esse tema, e aí vem esse aspecto, qual é o intuito de Deus ao provar os seus filhos, Aí vem a pergunta: por que Deus permite que nós sejamos tentados? Já está absolutamente claro, aqui me parece claro, que existe essa ação soberana, divina, de poder produzir intervenção, e ao mesmo tempo que ele nos deu liberdade em diversas áreas, até para estabelecermos as nossas escolhas, como aquelas dos textos bíblicos que revelam escolhas que foram feitas por homens e mulheres de Deus, algumas acertadas, outras equivocadas, algumas que nos deram força para resistir, outras que nos enfraqueceram, que é assim na vida real.
você vai se alimentando, dos nossos ouvintes aqui conta, quanto mais eu me alimento, mais forte espiritualmente eu estou, e aí você tem essa ação concretizada, né? Do alimento físico, do alimento espiritual, fortalecimento. Não quer dizer que vai ser fácil, porque na maioria dos casos não são as grandes pedras que nos fazem tropeçar. Ninguém tropeça numa montanha. Já viu alguém tropeçando? Montanha? A gente tropeça em pedra pequena. Montanha a gente, peraí, essa montanha aqui, deixa eu dar a volta aqui. Nós tropeçamos em coisas que nós consideramos sob controle. E exatamente por considerarmos sob controle, nós começamos a achar que nós temos o domínio, que nós já nos bastamos. Aí vem a graça. Que basta não é você. O que te basta é a graça. É a graça de Deus. No que diz respeito ao que você está dizendo sobre as pequenas pedras do caminho, o escritor de Cantares ainda vai fortalecer essa ideia usando uma outra figura. Ele diz: apanhai-me as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. São pequenos detalhes da vida que vão sendo usados por Satanás, muitas vezes, para que a gente seja destruído na nossa caminhada. Essa sempre será a intenção de Satanás. Ele nunca vai ter a intenção de que você seja aprovado da tentação. Ele vai sempre ter a intenção de te destruir mesmo. A pergunta que faz o nosso ouvinte faz lembrar perguntas que já foram feitas, embora hoje aqui evidentemente não esteja aqui no nosso foco, mas por que Deus permite tentação? Muita gente diz: por que Deus permitiu o negócio lá de Adão e Eva, né? Por que permitiu? Por que Deus não fez ali uma intervenção extraordinária, sacando ali a serpente daquele... Por que Deus permite? Essas perguntas são feitas, elas são sempre conectadas, porque a impressão que dá é que a culpa não é minha. Tá certo? Porque Deus permitiu, logo a culpa não é minha. Eu não tenho responsabilidade nisso. E essa questão da responsabilidade, ela é importante, porque se existe uma tentação e ela tem a ver com a minha natureza humana, há também a possibilidade de livramento divino e a participação humana. Nesses dois aspectos, entre a participação humana e a participação divina, que talvez nós precisemos assim de uma orientação. Olha, o JR, vamos lá para o contexto de Adão e Eva, né? Deus foi bem claro. Ele criou o homem, criou a mulher, ele foi bem claro. Ele disse: olha, a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele foi bem claro. Então, nessa questão lá de Adão e Eva, não é uma questão que Deus poderia livrar ou permitiu, não. Ali foi uma questão de desobediência. Está escrito. Desobediência. Então Deus nos fez livres, com potenciais, e ele sempre deixou bem claro os dois caminhos. E muitas vezes nós escolhemos o caminho do mal. Aí naturalmente vem as consequências, como diz Gálatas 6:7, aquele que plantar também colherá. A única saída ali seria que Adão e Eva fossem chineses, né? Você sabe disso. Porque aí eles comeriam a cobra e não teriam o problema da tentação. Mas, não comeriam o fruto. Não comeria o fruto, comeria a cobra. Agora, a questão aí grande é de fato essa questão da palavra de Deus, e é colocado ali exatamente para que a gente entenda a nossa responsabilidade. Deus não nos fez autômatos, Deus não nos fez robôs para cumprir aquela regra que ele estabelece de maneira automática, não. Ele nos permite fazer escolhas ao longo da nossa trajetória. Aquilo ali também é bastante significativo. Eu trabalho e penso, né? E gosto de pensar na perspectiva de que a tentação, ela denuncia o que está em mim. E o que eu preciso fazer em Deus para que eu não ceda a ela. Porque, por exemplo, quem tem a tentação, coisa prática, em surrupiar. O cara não pode ver uma carteira. O que é surrupiar? Tirar dinheiro, roubar dinheiro, né? Tirar isso é uma linguagem lá do interior. Pegar dinheiro dos outros, aquilo que não lhe pertence, buscar aquilo que não lhe pertence. Tem gente que tem essa tentação. Agora, isso denuncia... Se me permite, quase todos nós, porque vai depender muito da quantidade, né? Não só do ato, mas da quantidade. A gente vai entrar em uma outra seara. Eu estou dizendo o seguinte: se isso denuncia o que está na pessoa, ou o que está em nós, olhando para a parte da perspectiva dele, ou isto tem o poder de destruir, porque tira a moral, tira, não é, a sua integridade, entre outras coisas. Porém, isso também demonstra o que está em mim.
E é algo que eu preciso trabalhar, não é? E eu só acredito, primeiro, uma questão de escolha, JR. É a decisão. Agora, eu fortaleço a minha decisão na minha vida de comunhão com Deus. Se nós não tivermos uma vida de comunhão com Deus, parece redundante, piega, mas as nossas decisões ficam fragilizadas. E nesse aspecto, a ausência de comunhão com Deus não nos permite identificar se estamos sendo tentados e as consequências dessa tentação a partir das nossas escolhas. Tanto na tentação quanto na provação, parece que acende a luz. E você começa a enxergar melhor as coisas. Você diz o seguinte: olha, isso aqui vai me levar para o mal. Olha na beiradinha do abismo que eu estou. Pelo amor de Deus, Senhor, tem misericórdia, me tira, me livra dessa. E você sai do ponto que você estava. Na provação, você também tem um momento difícil que você até questiona: Deus está aqui. Quando acende a luz, você diz: gente, ele sempre esteve. Sempre esteve. Não me abandonou nenhuma única vez. Agora, é evidente que o tá certo? Analisar é mais fácil. Quando a gente olha e chora, lembra aquela vez, olha, aconteceu aquela história, olha bem, aí você consegue identificar. Por isso que a Bíblia nos ajuda, que você vai estudando a Bíblia e vai vendo os casos concretos que ali estão, os fundamentos para nossa reflexão, para nos ajudar a tomar as decisões hoje. Pastor, o senhor ia falar, o senhor fez um sinal assim ou entendi mal? Não. Eu fui tentado a dar ao senhor essa oportunidade. Não. E o senhor está sendo provado para responder. Você não, vai lá. Na perspectiva do pastor César, da pastora aqui, do pastor, a tentação, ela tem um poder imenso de destruição, de destruir a pessoa, porque ela dilui o que nós desejamos ser. Tem uma questão que para mim é muito significativa no texto lá do Gênesis, que a gente estava tratando da questão de Eva, que não é simplesmente dizer assim, a comunhão com Deus, porque eu acho que não havia ninguém mais em comunhão com Deus do que Adão e Eva, que Deus vinha pela viração do dia conversar com ele, parecia isso ser a prática constante ali de comunhão, de relacionamento, de profundo relacionamento. Mas existem sinais ali muito significativos. Por exemplo, onde estava Adão quando Eva foi tentada? Porque ela estava sozinha naquela situação. Então existem questões que vão além da prática simples de dizermos simplesmente que se nós mantivermos a comunhão com Deus, as coisas não vão dar errado para nós nesse sentido. Nós precisamos do outro, nós precisamos estar juntos, nós precisamos de comunhão com os irmãos, nós precisamos de fato estar nos monitorando, nos ajudando nesse processo todo, porque se a gente simplificar muito o processo, se você mantiver comunhão com Deus, tem muita gente aí que está sendo destruído exatamente por causa dessa questão, porque se afasta da comunhão das pessoas, mas reafirma ter a sua comunhão com Deus guardada. São pessoas que se dizem desigrejadas, estão fora do caminho da igreja, ou seja, fora da comunhão, e acham, não, minha comunhão com Deus está perfeita, eu estou conseguindo resistir. Está sendo destruída e não percebe. Então não é só o fato de estarmos em comunhão com Deus ou pensarmos estar em comunhão com Deus. Nós precisamos um do outro nessa caminhada para a resistência da tentação que vai tentar em nós a nossa questão de identidade também, quando diz, olha, Deus disse isso, mas não é bem isso que ele queria dizer. Se você comer, você vai ver como Deus, você vai ser como Deus. Não se satisfaça em ser aquilo que Deus te fez. Você pode ser maior do que você realmente é. Entra nessa seara, por exemplo, de que alguns pensam ter comunhão ou não, isso é uma outra dimensão, pastor César. Eu vejo, quando eu falo da questão da comunhão, dentro daquilo que o Evangelho trabalha, ou seja, todo o seu contexto, de que nós devemos nos assemelhar a Cristo, né? E assemelhar a Cristo é o desenvolvimento. Por isso que eu falei que pode parecer, dentro do nosso contexto, uma coisa piega, uma coisa simplista. Eu estou até acrescentando, porque há pessoas, pastor, que vão dizer, não, eu mantenho a minha comunhão com Deus fora da igreja. Eu tenho a minha fé em Deus fora da igreja. Às vezes a pessoa, ela pensa que mantém a comunhão, e às vezes ela pensa até que está sendo tentado. Eva não tem nada a ver com tentação. Comunhão com Deus. Até porque em Gênesis, a pergunta crucial é, seus olhos se abrirão e sereis como deuses.
Já é uma outra uma perspectiva muito diferente daquilo que nós discutimos. E ali também um processo de aprendizado na vida dos dois também. A análise comparativa, ela é bem complexa em todos os aspectos, né? Para não corrermos o risco do anacronismo aqui, mas quando se trata de paraíso, ele tem dimensão diferente. Idealizada. Mas os fundamentos estão aí, são importantes para essa reflexão nossa dentro desses aspectos. Vamos lembrar que o escravo faz aquilo que o seu senhor ordena. Então nós somos tentados porque somos livres. Nós não somos, os cristãos, os nascidos de novo. Nós não estamos mais sob as ordens do pecado. Nós ainda sofremos as tentações, sofremos as batalhas, as lutas que estão aí. Por isso somos tentados. Geralmente essas perguntas que as pessoas nos fazem, ou que faz parte, né, da nossa caminhada, não é para quem cede a tentação aqui, acolá. É para aquele que não está conseguindo, ou aquela que não consegue lidar com algum tipo de tentação. Específica, né? Tem nome, sobrenome, porque né? A pessoa se sente tentada, ela cede. Volta de novo, ela cede. Isso é o seguinte, no caminho, começa com uma coisa despercebida. É a pedrinha. Começa isso aí que você falou. Daqui a pouco aquilo vai se tornando algo devastador, vira um estado vicioso na alma. E quando ela olha, ela não consegue, de alguma forma, aí entra a palavra do pastor César, que é fundamental, que sozinha ela não vai chegar a lugar nenhum. Eu acho que... Posso colocar? Pode. Eu acho que a vigilância e a oração são fatores primordiais. Perfeito. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. A carne, na verdade, é fraca, mas o espírito está forte. Temos aí o caminho que a palavra de Deus nos traz, as bases aqui já bem estabelecidas. Quero agradecer o carinho dos ouvintes, vários deles aqui no Face, ponderando sobre a importância do tema de hoje, valorizando a palavra de cada um dos nossos debatedores. Eu agradeço quando os ouvintes valorizam os debatedores. No meio desse processo, eu fico aqui com a nossa equipe, nós ficamos bastante alegres com isso e nos ajudando a pensar. Nós precisamos aprender a pensar, gente. Cada dia mais nós precisamos discutir um pouco mais os textos, discutir muito mais os assuntos, porque isso nos ajuda a manter o nosso equilíbrio espiritual. Nós precisamos de igreja saudável e não há igreja saudável sem a possibilidade de uma reflexão. Muito obrigado aos nossos queridos e amados ouvintes, também debatedores. Domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Aproveitar para dizer a você, ouvinte amado, que na sexta-feira agora nós vamos retomar aquele tema que nós começamos na sexta-feira passada, onde nós começamos ali discutindo a questão do rico e do Lázaro, lembra? Sobre um retrato da realidade que se vive depois que morremos. Conversamos sobre a diferença nominal que se dá, se são lugares diferentes ou se é o mesmo lugar com nomes diferentes, paraíso, seio de Abraão, céu, se é possível que espíritos fiquem vagando pela terra. Discutimos esse assunto e vamos entrar, me parece que aqui, após a morte, já discutimos isso também, após a morte nossos corpos serão diferentes. Vamos começar nesse ponto aqui. Quem perdeu parte do corpo terá essa parte recuperada? Como será a ressurreição dos mortos? Parece que esse é o ponto, né? Como será? Então nós vamos, a partir do texto bíblico, vamos lembrar que o objetivo é bíblico, não é? Olha, eu tive um sonho essa noite que vai ser assim. Ninguém aqui vai trazer o sonho, vai trazer o que diz a Bíblia, que esse é o que importa, né? Como iremos lidar com a frustração de não vermos salvos aqueles que amamos? É uma colocação que é feita. Como será a nossa vida no céu? Outro assunto que nós vamos estar discutindo na sexta-feira aqui no nosso Debate 93 da 93 FM, a Rádio do Povo de Deus. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pesquisa 93. O telefone 74% e pelo nosso site 69% dos nossos ouvintes afirmam que sabem a diferença entre tentação e provação. Muito obrigado, Marcela, muito obrigado, queridos ouvintes amados, participando com a gente hoje aqui no nosso Debate 93.
Estamos juntos no Debate 93. Ouvinte dizendo aqui, olha, quando nos relacionamos com alguém, eu sei que é inevitável que feridas aconteçam, né? Sei também que nessas horas o perdão é muito importante, mas muitas vezes queremos perdoar e não conseguimos. E o caso se agrava quando a outra parte envolvida não ajuda, não faz e ainda afirma que não tem forças. Como deve agir alguém que luta sozinho para que um relacionamento dê certo? Existem limites para o perdão? Temos sempre que perdoar e andar junto, mesmo que o outro lado não se esforce pela relação? Até que ponto uma pessoa deve se anular em nome de um relacionamento? Como alcançar o padrão divino de relacionamento? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã a partir das 11 horas da manhã em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos queridos companheiros. Pastor César, obrigado, um abraço. Agradeço, um abraço a todos, um abraço e um beijo especial para minha querida esposa. Maravilha, muito obrigado, missionária Kátia Regina, um abraço. Forte abraço a todos os nossos queridos ouvintes, que Deus abençoe a vida de cada um e possa dar livramento. Pastor Carlos Gilmar, grande abraço. Forte abraço a todos os ouvintes, a minha igreja amada, comunidade lá, minha esposa, meus filhos, minha mãe, minhas tias. Deus abençoe. Reverendo Marcelo, obrigado, querido. Obrigado, JR, eu agradeço pelo convite e que Deus abençoe a todos. Bênção puríssima, vamos orar juntos, pastor César orando conosco, o tema de hoje, diante de Deus em oração, assim como vamos orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Senhor, nós apresentamos ao Senhor todos esses pedidos, essas menções que foram feitas pelo JR, tu as conheces bem. Aos enfermos nós pedimos, intervém com cura, e todos aqueles que têm enfrentado suas lutas, suas dificuldades, sendo tentados ou provados, que a tua palavra possa de fato fazer diferença na nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93. O choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem ao amanhecer. Não desista dos seus sonhos. Com a